Eu quero convidar todos os irmãos e irmãs a lerem comigo Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Bem? Então eu convido você a abrir a palavra de Deus aí no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23 até o versículo 26. Nós vamos ler 3 versículos apenas, mas é a palavra de Deus de forma poderosa na minha vida e na sua vida, entrando nessa noite aí no teu lar. Aleluia. Lucas 9, 23. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear ou ganhar, o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Amém. Oremos. Ore pela palavra, João. Senhor Deus e Pai, nessa Sim, hora, meu Pai. Jesus, colocamos a vida de luz na tua presença. Amém, Pai. Jesus. Jesus, se possa estar usando ela, Pai, conforme o teu querer, Pai. Sim, meu Pela Deus. palavra que ela disser, Pai, que possa entrar em nossos corações, Pai. Que a gente pegar e mudar, Pai, o que estiver fazendo, Pai, desde Sim, errado, Senhor. Pai. Que essa palavra, Jesus, vencer, Pai, entrar em nossos corações, Pai. Jesus esteja conosco, Pai. Amém, Essa meu nossa palavra, Deus. Pai, tira toda a expiação, toda Deus, faz a obra. Pai. Jesus, que possamos realmente, Pai, ouvir o Senhor falando Sim, conosco, Senhor. Deus. Eu te peço, te agradeço, meu Deus. Aleluias. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Nós fizemos a leitura de Lucas capítulo 9, versículo 23 até o versículo 26. E aqui nós temos umas expressões que Jesus deixou bem enfatizadas para nós, para os seus discípulos, seus seguidores ali naquele momento, mas como a palavra de Deus nunca passa, essa palavra chegou até nós. E aí algumas expressões nós precisamos começar a detalhar essas expressões para entendermos o que Jesus está querendo falar com a gente. Às vezes nós já até entendemos, mas esquecemos. Que nós possamos então, nesse momento, nos relembrarmos daquilo que Jesus já falou muitas vezes por intermédio das Escrituras, usando profetas, usando homens e mulheres de Deus. Então aqui ele diz assim, na leitura que você fez comigo, na palavra, ele diz, olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Se alguém quer estar seguindo Jesus, tem que negar a si mesmo. Eu não preciso negar mais ninguém, eu não preciso rejeitar ninguém, não preciso desprezar mais ninguém, porque às vezes eu fico pensando, eu tenho que desprezar todo mundo, deixar todo mundo, porque nem todo mundo tem Jesus, então não vou nem olhar na pessoa. Não. Negar a si mesmo é uma questão pessoal. E isso é um estilo de vida para cada discípulo, para cada discípula do Senhor. Jesus não falou apenas para 12 discípulos, irmãos e irmãs. Jesus, em certa feita, lá em Lucas 14, 27, Jesus chegou e falou para uma multidão de pessoas, milhares, centenas de pessoas, também ouviu o que Jesus estava dizendo. Para ser discípulo, para ser seguidor, para andar com Ele, para estar com Ele, tem que negar a si mesmo. Logo nós podemos então entender que é uma questão de vida ou morte. Quem segue Jesus está seguindo no caminho da vida, Aliás, está seguindo a vida, conforme de João 14, 6. Jesus é a vida. Então estamos seguindo a vida. Estamos tratando de questões eternas quando Jesus está falando aqui, negue-se a si mesmo. Nós vamos trazendo para a nossa realidade a importância de estar estabelecendo a vida ou a morte eterna. Quem negar
negar-se a si mesmo, está querendo um caminho, de uma história de vida abundante, uma vida abençoada, de uma vida feliz, de uma vida alegre, de uma vida plena, de uma vida na companhia de Jesus. Tem melhor companhia do que essa? Embora a gente tenha a família, tenha aí os filhos, o esposo, as esposas, mas a melhor companhia de todas que a gente pode citar aqui é o Senhor Jesus. Então é uma questão de vida ou morte, negar-se a si mesmo. Quando não se nega a si próprio, está negociando a eternidade. E eternidade, tanto para a vida quanto para a morte, existe para todos nós. Perceba que antes de Jesus dizer negue-se a si mesmo, ele faz um convite, né? Ele dá uma declaração, ele diz, olha, tem que vir após mim. Ele usa essa palavra, usa essa expressão, tem que vir após mim, venha após mim. Essa expressão significa, venha se unir a mim. Jesus está chamando, Jesus está alertando, Jesus está convidando a igreja. Quando você perceber que está ficando um pouco longe de Deus, a sua fé parece estar ficando um pouquinho menor, os seus pensamentos parecem que estão voando, estão indo para coisas distantes e sua mente está ficando distraída, então olhe para a palavra, se debruce na palavra de Jesus, quando ele diz, olha, venha se unir a mim. E aí o Espírito Santo, ouvindo a nossa oração sincera, quando a gente diz para Deus, eu estou me sentindo fraco, Deus, eu estou me sentindo distante, Deus, eu estou me sentindo um pouco vazia, eu estou me sentindo um pouco sem fé, Espírito Santo, me traz de volta para Jesus, porque quem faz essa obra é o Espírito Santo, irmão, é o Espírito Santo, igreja, me traz de volta para Jesus, eu quero me unir com Ele de novo, porque nós não nascemos da vontade do homem, nós não estamos em Jesus pela vontade da nossa carne, nós estamos em Jesus por obra e graça do Espírito Santo. Então você pode orar e eu também posso pedir em oração a Ele, e o Espírito Santo vai nos trazer de volta com todo o jeito que Ele tem de trazer, com todo o cuidado que Ele tem, Ele vai nos trazendo de volta, Por isso é que a gente vê que muitas vezes a palavra chega no coração daquele que se desviou e ele volta para Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo coloca dentro do coração dele de novo o desejo ardente de se unir com Jesus, de se unir a Jesus. Se você hoje é uma pessoa que está desviada também do caminho do Senhor, que hoje seja essa a tua oração. Senhor, me faz unido de novo com Jesus, aquele a quem sempre eu amei, a quem sempre por quem sempre fui amado, por quem sempre fui amada. Jesus utiliza aqui, né, como base, o fato da gente frequentemente, muitas vezes, estar sendo um povo de multidão, como a multidão também estava seguindo Jesus. Mas Jesus não está chamando somente multidão, Jesus está olhando em particular cada um de nós, cada homem de Deus, cada mulher de Deus, cada filho, cada filha, cada pessoa preciosa aos olhos do Senhor. Você é uma pessoa abençoada, escolhida por Deus. Cada um de nós é uma pessoa única para Deus, única para Deus. Quantas vezes Deus já nos viu em lugares que ninguém nos viu? Quantas vezes Deus já nos viu, irmãos, de joelho no canto da nossa cama, na beirada da nossa cama? Ninguém viu, mas Deus viu. Quantas foram as horas que a gente às vezes chorou sozinho no canto? Ninguém viu, mas Deus viu. Outros momentos que nós até pensamos, Deus, eu vou desistir, eu vou parar, eu não vou mais querer negar isso, negar-me a mim mesmo, não, porque parece que nada muda, Senhor. Ali ninguém estava vendo com os olhos humanos, mas Jesus estava nos vendo. Isso é um verdadeiro discípulo. Isto é ser um seguidor, uma seguidora de Jesus com um coração genuíno, com um coração ensinável, com um coração verdadeiro para Deus, porque por mais que nós tenhamos passado por dificuldades, lutas e provações, por afrontas e injustiças, por abandono, rejeição ou solidão, por tantas e tantas questões, a palavra de Deus não foi abandonada por nós.
E quando nós não abandonamos a palavra, é dizer que não abandonamos o próprio Cristo. Nós estamos unidos a Ele. E eu sempre costumo dizer assim, né, irmão, irmã? Venha o que vier, a gente passe o que passar, sopre o vento que soprar. Pode ser um mar bravio e revolto. Não largo de Jesus. Ah, todo mundo está virando as costas para Jesus, o mundo agora está pior do que antes, está aí um juízo de Deus na terra e o mundo não está nem aí, está cada vez virando as costas mais para Ele. Não quero saber, irmãos, eu não largo de Jesus, não largo, porque as promessas que Ele tem para quem for fiel a Ele até o fim são muito superiores a qualquer coisa nessa terra. Então, é melhor permanecermos unidos com Ele, alinhados com Ele, com a palavra, com o amor dEle, agarrados com Ele, irmãos, abraçando Jesus, sendo dependente de Jesus a cada dia. Não queiramos ser, como diz o hino, né? Ele tem uma canção assim, quero ser como criança, porque a gente vê na criança a figura de uma pessoa dependente de seu pai, de sua mãe, de seu responsável. Nós possamos ser como crianças nesse sentido, de sermos tão apegados a Jesus, de sermos tão dependentes de Jesus, para que Ele possa guiar a nossa vida no caminho certo, dar as respostas precisas e necessárias para tudo aquilo que a gente precisa, para afastar a gente do caminho mau, para tirar de nós todo o jugo de escravidão do pecado. Então negue-se a si mesmo, diz a palavra. E se você está ouvindo essa palavra e você tem na sua lista de pessoas aquelas que estão desviadas do caminho, passa essa verdade para essas pessoas também. Elas precisam ouvir que nós estamos sendo chamados para negarmos a nós mesmos e seguirmos com o Senhor. Negar a si mesmo inclui muita coisa, irmãos. Inclui negar a si mesmo, amar ao Senhor acima de tudo e de todos. Primeiro e grande mandamento, que está lá em Êxodo capítulo 20. Quando o Senhor Deus dá as tábuas da lei para o seu servo Moisés lá no monte. Negar a si mesmo é amar a Deus sobre tudo e sobre todos. E quando se ama a Deus sobre tudo, se faz a vontade de Deus. É ser fiel a Deus, é ser fiel à causa do Evangelho, acima de qualquer desejo pessoal. Não posso mais amar a Deus da maneira que eu amava antes, porque agora eu tenho que me debruçar sobre o meu trabalho, eu tenho que debruçar sobre as minhas preocupações, que vai ser de mim, porque eu estou ocupado, porque eu tenho que encher minha cabeça de conhecimento, eu tenho que estudar demais. Irmão, a gente tem que fazer muita coisa boa para a nossa vida, assim como pessoa. Mas as nossas aspirações pessoais, elas não podem estar acima de Deus. Sabe por que muita gente esfriou na fé? Porque muitas e muitas pessoas deixaram Jesus, porque muitos deixaram de congregar, porque colocaram tudo acima de Deus. Colocaram a criatura no lugar do Criador. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não sei, eu não vou, eu não faço. Irmãos, eu, como líder da igreja, já ouvi muitas e muitas palavras e falácias como essas. E sabe o que aconteceu? Quanto mais se distanciaram de Deus, mais Satanás entrou e trabalhou. E quanto mais Satanás entrou e trabalhou, levou de volta para o mundo e colocou lá nas trevas, no lamaçal do pecado, na escravidão e na vergonha. Deus não quer isso para ninguém. E é por isso que a palavra está nos chamando de volta. Ame a Deus acima de tudo e de todos e de qualquer aspiração pessoal. Nossa família não pode ser a nossa primeira aspiração pessoal. Nosso emprego não pode ser. Nossos estudos não podem ser. Nossas amizades não podem ser. Nossos próprios desejos humanos não podem ser a aspiração acima, maior do que desejar estar com Deus e amar o Senhor acima de tudo. Negar a si mesmo é dizer não à nossa natureza humana. Porque a nossa natureza humana, ela é tendenciosa ao pecado. A tendência humana é pecar, é errar, é cair. É o velho homem toda hora querendo se levantar dentro da gente. A velha mulher querendo gritar dentro de nós. E eles vão tentando nos desviar para os desejos da carne, para os desejos do querer ter o que a gente não pode ter, possuir o que a gente não pode possuir, ser o que a gente não pode ser.
viver as obras da carne. Quando a gente desejar viver as obras da carne, nós vamos estar afastados da nossa união com Cristo. E olha, o ano da Igreja Metodista na primeira região diz enfaticamente para nós, 2 Coríntios 3,6, nós somos ministros e ministras de um novo pacto, firmado esse pacto pelo sangue de Jesus no Calvário. Estamos unidos a Ele pelo sacrifício dele. E nós não podemos baratear isso, nós não podemos deixar isso valer pouco quando o preço foi muito caro, irmãos e irmãs. As obras da carne estão todos os dias batendo nas portas das pessoas, de todos os cristãos, homens e mulheres de Deus. Não importa para a obra da carne se você é um cristão muito forte, um homem de oração, uma mulher cheia do Espírito Santo, vai bater na nossa porta o tempo todo. Então eu falo para você, abra os teus olhos, até mesmo porque a palavra está nos preparando para tempos do fim. Muitos não estão acreditando, mas para a igreja que é conhecedora da palavra, sabe que Jesus deixou registrado tudo que está acontecendo e ainda vai acontecer. Negar a si mesmo é renunciar toda a confiança em sua própria pessoa. As pessoas confiam em si mesmas, tanto que muitas vezes as respostas que a gente dá ou a gente recebe, eu sempre coloco, eu faço, né? Eu consigo, eu realizo. Irmão, irmã, nada nos é dado se do céu não for enviado. Disse o Senhor Jesus. Eu não me lembro o versículo, mas eu sei que está nos evangelhos. Você pode procurar aí, você vai achar. Disse Jesus, nada nos é dado se do céu não for enviado. Não tem inteligência, não tem capacidade, não tem desprendimento, habilidade. Não tem, irmãos, se não for dada por Deus. Quando Deus convocou Moisés para a construção do tabernáculo, ele disse para Moisés, Moisés, chama fulano, esse e aquele, porque eu já enchi de habilidades de arquiteto, eu já enchi de habilidades para costura, para pintura, para fazer toda a obra do tabernáculo. Significa que quem capacita é Deus, irmãos. Nós não temos capacidade em nós de nada. Quem nos enche de habilidades é o Senhor. Então nós precisamos parar de fazermos de nós o nosso braço forte. Lembra lá de Jeremias, o profeta, dizendo, maldito o homem que confia no homem. Não é só para confiar em outro homem, não. Confia em si mesmo. Confia na sua própria força. Salmista Davi diz no Salmo 20, uns confiam em carros, outros em cavalos, confiam em outras coisas, confiam nas pessoas, no sentido de conquistas, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Uns confiam e caem, mas nós estamos levantando todos os dias, nos colocamos de pé, porque fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. É nesse nome, irmão, Senhor dos Exércitos, Senhor das batalhas, Jesus. Mas tudo isso é possível acontecer na nossa vida para quem renuncia à sua própria natureza humana, carnal e diabólica. Porque a natureza carnal, ela leva as pessoas a serem religiosas, praticantes de religião, praticantes de obras. Claro que a obra sem fé ela é morta, diz a palavra. Mas em primeiro lugar tem que estar Deus, irmãos. Em primeiro lugar tem que ser o Deus da obra, depois a obra de Deus. Então as pessoas às vezes esquecem que a nossa salvação ela é totalmente dependente, exclusivamente de Jesus. Obra trabalha a fé em nós, obra não trabalha a salvação. Religiosidade não trabalha a salvação, ela trabalha sistema, métodos. Mas o que trabalha em nós verdadeiramente, a vida com Deus, a nossa vida espiritual com Deus, é a nossa renúncia perante o Senhor. É colocando para Ele as nossas fraquezas, as nossas limitações. E é isso que consiste o princípio de que um verdadeiro seguidor, uma verdadeira seguidora de Cristo, ela vai amar mais a Deus do que qualquer outra coisa. Você precisa amar a sua família, mas primeiro você tem que amar Jesus. Primeiro Deus, depois a família. Você tem que amar a sua própria vida, eu também, mas primeiro Deus, depois a nossa própria vida. A ponto de estarmos dispostos, de repente, a perder tudo, mas perder por amor ao Senhor.
por amor a Ele, por compromisso com Ele. Lembra dos primeiros cristãos? Quando você faz a leitura dos primeiros cristãos, Paulo, em Romanos 8, versículo 31 ao 39, ele traz assim: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está escrevendo à igreja de Roma, uma igreja num período de perseguição. Mas ele está dizendo: nem a morte, nem a vida, nem profundidade, nem dor, nem tristeza. Não há condenação para os eleitos de Deus. Ele fala: olha, somos entregues à morte todos os dias. Quem nos justifica é Deus. E ele tece uma série de fatos ali. E no final ele termina dizendo: mas quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor? Só nós mesmos, né, irmãos? Só nós mesmas, né, irmãs? Porque ninguém mais pode nos separar. Só acontece se nós nos distanciarmos do Senhor. Se nós começarmos a valorizarmos a nossa vida e negarmos a Cristo. E tem muita gente dizendo que acredita em Jesus, que ama Jesus, mas tem negado a Cristo, porque não ama Deus acima de todas as coisas, está vivendo numa natureza humana decaída e pecaminosa, e está vivendo na sua própria vontade carnal. Não renuncia. E Jesus está chamando a gente para a renúncia nessa noite. O que Jesus quer dizer? Tome a sua cruz. Além de seguir, tome a sua cruz. Jesus está dizendo: além de negar-se a si mesmo, é preciso tomar a cruz. Ou seja, em primeiro lugar, o Senhor ensina que é preciso negar a si mesmo. E depois Jesus ensina que é preciso tomar a cruz. Não sei o quanto disso nós temos feito, irmãos, mas nós precisamos pegar essas palavras e começar a colocá-las em práticas. E começar a fazer a oração ao Espírito Santo nesse sentido: Espírito Santo, até onde eu não tenho negado a mim mesmo, a mim mesma? Espírito Santo, até onde eu não tenho tomado a minha cruz? Fala com Ele isso, falemos com Ele isso, porque Ele é o Deus que revela no mais profundo, no mais íntimo, no mais secreto do nosso coração. A pessoa, o discípulo, o seguidor verdadeiro, não deseja fugir de Deus. Não vai ser Jonas na situação, né? Deus manda para um lado, Jonas vai para outro. Nós não podemos fugir de Deus, nós temos que correr para Deus. E é tempo da gente correr para Deus. Todo dia é a oportunidade da gente correr para Deus. E não desejar estarmos longe do Senhor. De correr para muito longe, como muitos têm feito. Quantas pessoas têm corrido de Deus, irmãos? Têm corrido das palavras do Evangelho. Deus deseja apenas que nós venhamos ser os que combatem o bom combate. Um dia todos nós vamos poder dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As marcas que agora trago em mim não são mais marcas comuns, mas são as marcas de Cristo, como diz Paulo. Nós vamos poder dizer isso com verdade na nossa vida. Porque a gente cita esses versículos na superficialidade, porque muitas vezes nós não estamos fazendo isso. Nós não estamos vivenciando essa realidade da palavra. Mas Deus quer que a gente chegue nesse nível. Nós vamos chegar com a ajuda do Espírito Santo. Creia, tome posse. Eu tomo posse em nome de Jesus. O nosso ajudador é o Espírito Santo. É Ele que está preparando a noiva. Ele está mexendo com a noiva. Está arrumando a noiva. E a noiva somos nós, a igreja. Aleluia. Tomar a sua cruz significa aceitar irremediavelmente. Muitas vezes passamos por aflições, passamos por dores. Tomar a cruz é às vezes carregar situações difíceis com a gente, até mesmo passar vergonha, né? A vergonha, passar uma perseguição por amor a Cristo. E alguém pode estar dizendo: mas crente não passa vergonha, crente não é perseguido. Se for perseguido, não é crente de verdade. Se a gente pregar o evangelho de verdade, o evangelho genuíno, e fizer a leitura de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que os apóstolos de Jesus, eles foram dispersos, porque era um tempo de perseguição dos cristãos, irmãos, principalmente em Roma. Então às vezes a gente fala: não, isso não acontece. Acontece. Eles eram levados para lugares onde se colocava famílias inteiras, para que cristãs, né, famílias inteiras, para que os leões famintos devorassem aquelas pessoas, porque elas não negavam a Cristo. E eles se tornavam ali um espetáculo para os incrédulos. É só você estudar a história de Roma, você vai saber disso do que eu estou falando. Que não é só a história de Roma, é a história
do verdadeiro cristianismo na terra. Mas louvado seja Deus porque aquelas pessoas não negaram a si mesmas, não negaram a dor, não negaram a vergonha de estar sendo expostas ali por amor a Jesus, não negaram o momento em que estavam sofrendo perseguição por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. E hoje o Evangelho chega a todas as partes do mundo, porque pessoas estavam ali se doando em amor até a sua própria vida, para que o Evangelho chegasse a todos os cantos do mundo. O que se vê hoje são muitas pessoas que têm vergonha de falar que é cristão, têm vergonha de dizer que tem Jesus como Senhor e Salvador, têm vergonha de falar de um versículo bíblico para o incrédulo, têm vergonha de cantar um hino, de passar um hino para o incrédulo. Irmãos, quantas vezes nós estamos querendo fazer a política da boa vizinhança para se dar bem com todo mundo, como Pedro sentado na roda de pessoas que estavam ali perto de uma fogueira porque era uma noite fria, e Jesus sendo ali levado para um momento de tortura antes da cruz. Pedro conversando ali, e as pessoas diziam: você é um seguidor do Jesus, de Jesus, do Mestre, você é um seguidor dele, do Nazareno? Pedro disse: não sou. A mulher que estava ali trabalhando disse: sim, você fala como um deles, você fala como o Galileu. Pedro disse: não sou. E a pergunta que eu te faço nessa noite, faço para mim também: quantas vezes nós temos sido Pedro na caminhada, negando Jesus, porque é conveniente negar, para não perder uma boa amizade, para não perder isso ou perder aquilo, para ficar bem, né, diante de alguém? Quantas vezes temos sido Pedro? Que o Senhor nos perdoe nessa noite. Nós às vezes cometemos erros sobre o significado de tomar a cruz. Às vezes a gente fala que tomar a cruz é carregar uma pessoa incrédula dentro de casa, né, em oração. É aquela pessoa do coração duro que não aceita Jesus, é aquele desviado que não quer voltar para a presença, é aquele que está nas trevas do pecado, que não quer dar crédito. E a gente começa a dizer que essas pessoas são difíceis de lidar, então a gente começa a dizer que essas pessoas, elas são a cruz, são cruzes na nossa vida. É um peso, é um fardo para nós. Às vezes algumas pessoas até aplicam essa expressão de um modo muito amplo, de modo genérico, atribuindo para ela qualquer tipo de aflição comum, como nesse caso: ai, meu filho, Deus que me livre, meu marido, Deus que me livre, minha mulher, Deus que me perdoe, meu patrão, só Jesus. E a gente começa a dizer que isso é cruz, que acomete as pessoas no longo da sua vida. Porém, irmãos e irmãs, esse não é o sentido bíblico da palavra para mim e para você nesse momento. Algumas pessoas, quando falam em levar a cruz, acabam cometendo também outro tipo de erro. Porque quando falam: não aguento essa cruz está pesada, essa cruz está pesada. Ela fala tanto da sua própria cruz, da sua cruz pessoal, que ela esquece da cruz maior. A cruz maior não é a minha. A cruz maior não é a sua. A cruz maior é a cruz de Jesus. Historiadores dizem que a cruz de Jesus, ela deveria ter pesado pelo menos mais de 61 quilos. Para muitas pessoas, 61 quilos pode até ser que não seja muito, não, porque 61 quilos, tem pessoas que vão carregar e vão dizer: consegui, não deu tanto, não foi tão difícil assim. Mas às vezes a pessoa está ali saudável, alimentada, dormiu bem, né, fortalecida, renovada. Mas para Jesus, aquela cruz era muito mais pesada do que ela já era. Porque Jesus tinha 12 horas de sofrimento emocional, psicológico e físico. Abandono dos seus melhores amigos. Rejeitado e condenado pela multidão. A cruz de Jesus era muito mais pesada, porque ao carregar a cruz e estar nela, o peso de todo o pecado, de toda a humanidade estava sobre ele. Então para Jesus isso era muito mais difícil do que para mim e para você. Então a nossa cruz, ela não é nada diante do que Jesus fez por nós. Não é nada diante do tamanho sacrifício que Jesus pagou ali. Nunca nós podemos comparar a nossa cruz, que nós somos convidados a carregar, irmãos e irmãs, com a cruz do Senhor, com a cruz que o Senhor carregou. Porque isso vai resultar num falso entendimento, num falso exemplo de sofrimento de Cristo.
vai tentar mostrar que o que Cristo sofreu é comparado ao que nós sofremos. Não, irmãos. Ninguém aguentaria estar no lugar de Jesus, não. Ninguém estaria pronto para isso, não vai estar. Ninguém teria condições de fazer o que ele fez, de assumir esse plano de Deus, esse propósito de Deus. Então, negar a cruz, negar a si mesmo, tomar a cruz, são coisas difíceis, mas possíveis da gente fazer, onde nós não vamos sofrer tanto dano como o Senhor sofreu. A agonia do Senhor Jesus, ela foi singular, foi única. Não tem outra agonia tamanha como a do Senhor. Você fala, mas Pedro foi crucificado, Tiago foi esquartejado e tantas outras situações. Você acabou de falar aí que os cristãos foram devorados por leões. Irmãos, só que todas essas questões faladas são de pessoas que, de uma forma ou de outra, são pessoas com uma natureza que tem a tendência ao pecado. Ainda que se arrependa e seja liberto, lavado pelo sangue de Jesus, nós temos tendência ao pecado. E Jesus foi morto, como diz a Bíblia, sem pecado algum. Ele se fez pecador na cruz, por mim e por você. Então, representa um valor infinito do sacrifício de Cristo, expressando algo incapaz da gente imaginar. O tamanho do castigo que Jesus sofreu desde que ele começou o processo ali de sofrimento até a chegada da cruz. A justiça foi feita na cruz por causa do amor e da morte de Cristo. Ele carregou toda a sua desgraça, toda a minha desgraça, toda a nossa vida maldita, toda a nossa vida horrorosa, terrível, nossa vida de treva, nossa vida de escuridão, de prostituição, de pecado, de vício, de idolatria, de todas as coisas que envergonham o Evangelho, tudo aquilo que a palavra de Deus rejeita e abomina, o Senhor levou sobre ele tudo aquilo. Jesus começou ali a escrever a história de vida para todas as pessoas que se unem a ele. Então você precisa negar a si mesmo, eu também. Nós precisamos seguir a Cristo de uma maneira que a gente ainda talvez não tenha experimentado. Tomemos nós a nossa cruz, irmãos e irmãs. Sigamos o Senhor Jesus por onde quer que Jesus for. E ele faz essa oração, né, a respeito da nossa vida e dos seus discípulos em João 17, quando ele fala da oração sacerdotal. E ele fala, Pai, eu não rogo que os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde enquanto eles estiverem no mundo. E que eles estejam comigo. Onde eu estiver, eles estejam comigo. Ele está falando dos discípulos, está falando de mim, está falando de você. Onde Jesus estiver, eu quero estar com ele. Jesus está na minha casa, eu quero estar. Jesus está na rua, eu quero estar. Jesus está no trabalho, eu quero estar. Onde Jesus estiver, Jesus está no lazer ali, eu quero estar ali no lazer, eu quero estar com Jesus. Não nos importando quais são as condições, momentos bons ou difíceis, eu quero estar com Jesus. Essa deve ser a nossa oração. Antes, seguindo confiantes plenamente no Senhor, seguindo confiantes plenamente no seu sangue remidor, na sua entrega, refletindo sua mente, a mente de Cristo, ela possa estar em nós, irmãos. Essa mente de Cristo é uma mente de amor a Deus, ao próximo, uma mente de perdão. Para você que não tem o costume de perdoar as pessoas, comece a querer perdoar, porque isso é mandamento, é decisão. Aqueles que falham em carregar a cruz, e muitos têm falhado, e Deus que nos livre dessa falha, muitos têm falhado ao carregar a sua cruz. Nós devemos saber disso, irmãos. Jesus disse assim, para quem quer falhar em carregar a cruz, deixou de lado a sua vida com Deus, abandonou o Evangelho pelos prazeres desse mundo, pelos prazeres da carne, por serem inimigos de Deus e agora amigos do mundo. Quem está vivendo esse tipo de atitude, Jesus diz assim, olha, não é digno de mim. Está lá em Mateus 10:38. Não pode ser meu discípulo. Está lá em Lucas 14:27. Está pensando em abandonar Jesus? Ou já abandonou Jesus, já deixou sua cruz? Saiba dessa verdade. Não é digno do Senhor quem faz isso. Não pode ser discípula nem discípulo do Senhor quem tem essa atitude. Olhe para a tua vida. Prega isso para as pessoas. Imediatamente após Jesus dar esse ensinamento para o seu povo,
para a igreja, para nós, para seus discípulos e discípulas, Jesus também estava esclarecendo, dizendo bem claramente: não ser digno dele é não ter mais contato com ele, não ter mais contato como discípula e discípula do Senhor. É por isso que muitos daqueles que já se desligaram de Jesus disseram assim: não adianta mais orar, não adianta falar com Deus, eu não tenho força para caminhar com Deus, eu não tenho força para pegar firme com Jesus. Isso tudo é a história de quem deixou de ser digno, porque largou, abandonou a união, a aliança com o Senhor. Deixou de ser discípulo. Discípulo é seguidor, e seguidor, no caso aqui, é de Jesus Cristo. E esta pessoa, achando ter salvado a sua vida por sua própria vontade, já perdeu a sua salvação. Porque disse Jesus: quem achar que salvou a sua própria vida, perdê-la-á. Mas aquele que negar a si mesmo e tomar a sua cruz, esse ou essa recebe a promessa de um maravilhoso presente. Ou a Bíblia diz de um galardão, né? Galardão é presente. Quem perde a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ou seja, irmãos, é morrer para o mundo, morrer para as coisas desse mundo, deixar das práticas dessa vida que são embaraçosas, para viver uma nova vida com Cristo. Tem recompensa para nós, tem presente de Deus para nós, aqui na terra e também na eternidade. Um detalhe interessante do Lucas 9:23, terminando essa palavra, é a expressão de Jesus dizer: tome cada dia, tome a cada dia a sua cruz. Ou seja, é uma coisa diária. Cada dia tome a sua cruz, porque eu vou tomar a minha. Aqui nós temos claramente a implicação de Jesus, de que a cruz, ela é pessoal, irmão. Não queira transferir a sua cruz para ninguém. A cruz é pessoal, ela não pode ser repartida, dividida, colocada em cima de outras pessoas. É claro que às vezes nós falamos: ore por mim. Sim, nós devemos orar uns pelos outros, mas a cruz é algo pessoal. Ela é sua, a minha é minha cruz, a do próximo é a cruz do próximo. Cada um vive uma situação diferente, uma história diferente, mas nós precisamos carregar essa cruz. É uma tarefa diária. Quando ela vai terminar? Quando Jesus voltar, ou quando Jesus nos buscar pessoalmente, né? Cada um pode ser chamado a qualquer hora a estar diante da presença do tribunal de Cristo. Ou Jesus pode voltar a qualquer momento e pode buscar a igreja, mandar os ceifeiros, né? Porque a seara já está branca para a ceifa, diz a palavra de Deus. E os anjos do Senhor, os ceifeiros, podem descer a qualquer hora para vir buscar a igreja. E que ele possa buscar uma igreja que negou a si mesmo, que andou após Jesus, que esteve na unidade com ele, na aliança com ele, independente de qualquer situação ou de qualquer proposta que possa ter vindo a nós e que quis nos tirar de Deus, mas a gente não abre mão. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Hoje é Jesus, amanhã é Jesus para sempre na nossa vida. Amém? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe as irmãs com esta palavra e leve esta verdade para outras pessoas. O mundo está precisando, o desviado está precisando, a igreja também está precisando. Amém? Que Deus nos abençoe e o Espírito Santo cele essa palavra aí na tua alma, no teu espírito, em nome de Jesus.